Olá, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula, só que hoje de geometria. Ó, na apostila de vocês, nós vamos terminar o capítulo B1, ok? Página 83. Pode pegar lá para acompanhar junto comigo. Hoje o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o teorema da bissetriz interna. Primeira coisa, vamos lembrar o que é bissetriz. Bissetriz é um segmento de reta que parte de um ângulo até o lado oposto, dividindo esse ângulo em dois da mesma medida, em dois do mesmo tamanho. Ou seja, quando eu tracei a reta AS, eu dividi o ângulo A em dois do mesmo tamanho. Tá bom? Então, bissetriz, segmento de reta, que divide o ângulo em dois com a mesma medida. E interno significa que está do lado de dentro do triângulo. Aqui nós vamos trabalhar com o triângulo ABC, ok? Esse segmento aqui, ó, AS, ele foi traçado para mostrar para vocês a bissetriz interna do ângulo A, tá bem? Nos triângulos, a bissetriz de um ângulo interno divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Lado adjacente, AB, BS, são adjacentes. AC, CS, também são adjacentes. Quando ele diz que divide em segmentos proporcionais, não quer dizer que divide em segmentos iguais. Nós conseguimos ver aqui, ó, BS não é do tamanho de SC. Os segmentos são proporcionais e não do mesmo tamanho, tá? Fiquem atentos. Ser proporcional não quer dizer ser igual, não se esqueçam disso. Como ele montou aqui, ó, ele montou a razão BS, ele começou de baixo para cima, BS sobre AB igual CS de baixo sobre AC. Geralmente, quando eu vou resolver, eu não começo de baixo para cima, eu começo de cima para baixo. Na hora de resolver, não dá diferença, tá? Eu sempre coloco AB, que é o segmento de cima, como numerador, e BS, o segmento de baixo, como denominador. Aí do outro lado, AC, numerador, SC, denominador. Aqui no exemplo do livro aqui, ele colocou diferente, mas não tem problema, tá? Vocês podem colocar tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. O que não pode é colocar, por exemplo, AB sobre BS e depois colocar SC sobre AC. Vai dar errado, tá? Se começou de cima, o de cá também tem que começar de cima, ok? Vamos entender agora o que significa ser proporcional. Eu fiz um exemplozinho aqui, colocando uma medida aleatória para AB, uma para BS, uma para C, uma para CS. Primeiro ali, AB. Qual a medida de AB? Medida de AB eu coloquei 8. Medida de BS eu coloquei 5. Medida de AC eu coloquei 16. Medida de CS eu coloquei 10. Eu que coloquei esses valores aqui para a gente poder entender o que quer dizer ser proporcional. Nós podemos verificar aqui de três maneiras. Primeira maneira, vou simplificar a fração 16 décimos por 2. Simplificando 16 por 2, eu encontro 8. 10 por 2, 5. Ou seja, eu vou ter frações equivalentes, frações iguais aqui. Ó. Essa fração equivalente a essa, na hora que eu simplifico, elas serão iguais. É uma maneira de eu provar que essa regra aqui, esse teorema, é válido. Outra maneira, eu posso dividir 8 por 5 e dividir 16 por 10. Dividindo 8 por 5, eu encontro 1,6 de resposta. Se eu dividir 16 por 10, também encontro 1,6. 1,6 é igual a 1,6, ou seja, os segmentos, o tamanho dos segmentos são proporcionais. Uma outra maneira é fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 8 vezes 10, 80. 5 vezes 16, também 80. Então, de três maneiras, eu posso provar que o teorema da bissetriz interna é válido. Tá ok? Depois de entendido como funciona o teorema, vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem na resolução dos exercícios. Primeiro exemplo, calcular a medida do segmento AC. Eu quero aqui o tamanho desse segmento. Ó. O segmento AB eu tenho, que é 32, BG 8, CG 12. No enunciado, ele me diz que AG, esse segmento,
é a bissetriz interna do ângulo A, ou seja, ele dividiu o ângulo A em dois do mesmo tamanho. Se o AG é a bissetriz interna desse triângulo, eu posso usar o teorema da bissetriz interna, que funciona de que maneira? AC sobre CG é igual a AB sobre BG. Montei aqui, ó, AC sobre CG é igual a AB sobre BG. Para resolver, só troquei os valores. No lugar do AC, fiz igual vocês fazem aí, ó. Não mantive o segmento não, eu troquei por X, tá ok? CG, peguei a medida dele aqui, coloquei para cá 12. AB, coloquei a medida dele 32. BG, coloquei a medida 8. O que eu fiz agora? A nossa famosa multiplicação cruzada, ó. 8 vezes x, 8x. 12 vezes 32, 384. Eu calculei isso aqui, tá? Calculei também. Aqui o 8 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o 384. Então, eu tenho x igual a 384 dividido por 8. Também efetuei essa conta e encontrei 48. Pode fazer aí também que vocês vão encontrar a mesma coisa. Esse aqui do lado é a mesma conta também para descobrir o tamanho do lado AC. Só que o que eu fiz? Eu fiz daquela maneira que eu expliquei para vocês, meio que assim, atalho, simplificar a fração antes de multiplicar. Aqui a gente multiplicou, ficou um tamanhozinho bem grande a continha, ó, 384. O que eu fiz aqui? Montei da mesma forma. AC sobre CG, AB sobre BG, igualzinho, ó. Os valores também os mesmos, x sobre 12, 32 sobre 8, igualzinho. O que eu fiz de diferente? Essa fração 32 sobre 8 é uma fração que dá para eu dividir o 32 por 8. É aquela fração chamada de aparente, quando o numerador é múltiplo do denominador. Então, só dividi 32 por 8 e encontrei 4. Aí a minha multiplicação cruzada agora ficou mais fácil, eu multipliquei x por 1, deu x. 12 por 4, 48. Encontro o mesmo valor, tá? Só que fazendo de maneira mais rápida, evitando um pouquinho aquelas contas longas. Segundo exemplo, sabendo que BD aqui embaixo, ó, BD é a bissetriz interna desse triângulo ABC, pediu para calcular a medida, o tamanho aqui, a medida de AB e o tamanho de BC. Como eu vou fazer isso? Montar da mesma maneira. AB sobre AD vai ser igual a BC sobre CD. Só que aqui eu não escrevi, tá? Não escrevi o segmento não, ó. Medida de AB, 3x. Medida de AD, 8. Medida de BC, 4x menos 3. Medida de CD, 10. Já coloquei direto. Multiplicação cruzada. O 8 desse denominador vai multiplicar por 4x menos 3. E o 3x vai multiplicar por 10. 3x por 10, já botei aqui 30x. Aqui eu fiz a distributiva, ó. 8 vezes 4x, 32x. 8 vezes menos 3, menos 24. Repetiu 30x. Como eu quero encontrar o valor do x aqui, ó, eu vou isolar, vou passar ele para o primeiro membro. Sempre lembrando, troco de lado, troco de sinal, ok? Não esqueça disso não. 30x aqui positivo, passou para cá negativo. Agora eu tenho 32x menos 30x. E o 24 que estava no primeiro membro passou para o segundo também com sinal trocado. 32x menos 30x é igual a 2x. Repete o 24. 2 multiplicando x passa dividindo 24. Então eu tenho x igual a 24 por 2. Resposta x igual a 12. Acabei? Não. Ah, professora, mas eu já achei o valor do x. Bom, tudo bem, você fez um pedacinho da conta. Não foi isso que o problema te pediu? O que o problema pediu que vocês encontrassem aqui, ó? A medida de AB e a medida de BC. Fez só até aqui? Infelizmente, não está certa a questão, ok? Fiquem atentos ao enunciado. Ah, tá, mas como é que eu vou fazer então? Simples. Basta eu pegar o tamanho de AB. Quanto mede AB? 3x. Eu não já descobri x? É só substituir. 3 vezes x fica 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Então, já sei que a minha medida de AB é igual a 36. Agora eu vou encontrar BC. BC está aqui, ó. 4x menos 3. Então, medida de BC, 4x menos 3. 4 vai multiplicar o x, que é 12, menos 3.
4 vezes 12, 48, tira 3, 45. Então, a medida do meu segmento BC é igual a 45. Agora sim eu terminei a questão, porque eu encontrei exatamente o que o problema estava me pedindo, que são os valores, as medidas do segmento AB e do segmento BC. Entendido? Voltem nesses exemplozinhos aqui, nos dois, quantas vezes vocês precisarem até fixar a matéria legal, tá bom? É uma matéria fácil, é uma coisa simples, estamos trabalhando com razão, com proporção, com segmentos proporcionais desde o início, mas não custa dar uma revisada, dar uma reforçada no conteúdo para poder aprender bem. Os exercícios que vocês vão fazer para fixar esse conteúdo são da apostila também, ok? Na página 84 e 85, vocês vão fazer os números 26, 27, 28 e 29, e da página 87, o número 16. Os exercícios serão dentro desses dois exemplos que eu dei para vocês, tá? São bem tranquilinhos, bem fáceis. Mas se por acaso surgir dúvida, pode me chamar, pode me procurar pelo WhatsApp, que eu vou responder, que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos aí, fiquem com Deus, tchau!